E quando a gente pensa que não pode piorar, a gente descobre que fundo de poço tem porão. Ontem o STF veio com a novidade de que está querendo revogar a dispensa do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. E eu vou te contar nesse vídeo tudo o que envolve isso e quais são os desdobramentos péssimos para a sociedade brasileira. Foi sempre assim? Não, não foi. Em 2009, inclusive, Gilmar Mendes alegou que exigir diploma de jornalismo para o exercício da profissão era uma afronta à liberdade de expressão e que, portanto, era inconstitucional. Mas o que mudou de lá para cá? Nesse vídeo eu vou te explicar, mas eu vou te dar um spoiler, ó. O advento das redes sociais, porque hoje qualquer cidadão pode ser um divulgador de notícias, um divulgador de fatos, um informador de circunstâncias. E 2, pessoas com comportamentos não muito ortodoxos em altíssimos cargos da República. Então eu acho que junta a fome com a vontade de comer. E óbvio que todo mundo ficou apavorado quando descobriu que o STF sai com uma dessa justamente no momento em que Flávio Dino tem aquele embate com o jornalista que o denunciou usando um carro oficial em dia de domingo na praia. E o Alexandre de Moraes foi lá e rasgou a Constituição mais um pouquinho, porque além de não respeitar o jornalista, também não respeitou o sigilo da fonte. Daqui a pouco o STF vai cobrar diploma para você se pronunciar nas redes sociais. Por exemplo, uma notícia de economia, você quer dar seu pitaco, quer dar sua opinião lá no seu perfil? Você não poderá, você é economista, você tem diploma, você fez faculdade? Então, se você não fez, se você não tem diploma, você não pode. Você pode dizer, agora a Valéria exagerou. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você o país onde isso já existe. E nesse vídeo eu também te conto o risco que Flávio Bolsonaro está correndo. Ele fez uma denúncia de uma escalada às ameaças e algumas ele e a equipe dele realmente encaram como factíveis. Agora é aquela hora preciosa que eu peço a sua ajuda para dizer para a plataforma que esse conteúdo é de utilidade pública e que sim, ela deve distribuir para mais pessoas. Vamos lá? Como você faz isso? Apertando o like. 3, 2, 1, dedinho no like e bora para a pauta. Antes das nossas matérias de capa, eu tenho que contar de mais uma traquinagem para ser muito graciosa com o senhor ministro Alexandre de Moraes. Vocês estão sabendo, né, que o presidente Bolsonaro está precisando ir ao dentista e que a dentista dele é a Fernanda. E o Alexandre de Moraes autorizou, olha que coração benevolente, a Jair Bolsonaro a realizar um procedimento odontológico, mas fez questão de impor regras desumanas, segundo Gil Diniz. Proibiu o uso da dentista de confiança de Jair e exigiu que o procedimento fosse feito em local determinado por ele, ou seja, Jair Bolsonaro não pode nem mais escolher os seus profissionais. Vai fazer isso com aquele povo lá dessa facção terrorista para você ver o que te acontece. E aí parou aí? Não parou aí, piorou. Além disso tudo, a decisão ameaça revogar a permissão caso qualquer informação sobre data e horário do deslocamento venha a público. O Gil Diniz ainda reitera que negar o direito básico ao livre atendimento com o próprio médico e transformar um simples tratamento de saúde em uma operação de guerra com ameaça de revogação é um retrato de sadismo institucional. A tortura psicológica contra o maior líder do país continua sem limites, diz o Gil Diniz. E aí a gente entra numa outra questão que está me preocupando bastante, que é a segurança de Flávio Bolsonaro. No último domingo, Flávio encaminhou ao TSE um documento sigiloso na qual aponta entender haver uma escalada violenta na campanha eleitoral, pedindo ao presidente da Corte Eleitoral, Cássio Nunes Marques, para adotar providências que considerar necessárias. O relatório de segurança, consolidado em 15 de agosto, tanto há dias atrás, é abrangente do período de 5 a 14 de agosto, dá conta de 2.463 ameaças ou conteúdos de risco dirigido ao candidato. São classificados em níveis críticos, alto, moderado e baixo. A classificação considera elementos como manifestação de desejo de morte, incitação à conclamação à violência, ameaça direcionada, indícios de intencionalidade e referências a planejamento, oportunidade e condição para execução dos ataques. O relatório diz ainda que desse volume relevante de conteúdos violentos, 36,5% foram enquadrados como ameaças explícitas, direcionamento contra a vida ou integridade física, 29,3% como incitação à violência, incentivo, adesão, conclamação à prática e 28,5% como referências codificadas, alusões, linguagens indiretas associadas a ataques ou lesão e 5,7% como planejamento e oportunidade. Menções à ocasião, presença, meios ou preparação.
Flávio Bolsonaro coloca também que desde o início do lançamento de sua pré-candidatura, seu núcleo de segurança tem detectado um aumento significativo das situações classificadas como de risco à sua segurança pessoal, derivadas também de um conteúdo ameaçador, rastreado pelas redes sociais. Então, assim, gente, a gente sabe que tem muito fanfarrão na rede social, só querendo aparecer, pé na porta, aquela coisa toda, né? Mas nós estamos falando de um serviço de inteligência tarimbado e experiente para fazer esse tipo de levantamento. E olha que com toda essa expertise, não conseguiram na época de Jair Bolsonaro livrar o pai de Flávio do que sofreu, da facada lá em Minas Gerais. Eu acho realmente que Flávio tem que reforçar a sua segurança o máximo possível e que toda a investigação é válida, porque aí sim, nós não estamos denunciando que Flávio está cometendo um ato de corrupção ou de improbidade administrativa. Não é disso que se trata. Por muito menos estão querendo prender até jornalista sigilo da fonte, meu amigo. Aqui nós estamos falando realmente de ameaça à integridade física de alguém. Eu espero que Cássio Nunes realmente tome providências e que não ache que isso é só um fuzuê de internet, porque a equipe do Flávio nomeou lá os percentuais de risco. E isso me deixa muito preocupada. Por favor, orem por Flávio Bolsonaro. Vamos chegar na nossa matéria principal de capa, que ontem explodiu a bomba, né? Dino e Moraes sugerem reavaliar dispensa de diploma para jornalistas. Ministros fizeram declarações dias após decisão de Moraes que autorizou busca contra a fonte de jornalista no Maranhão. Mas por que eu não fico surpresa? O que me surpreende é a velocidade disso tudo. Vamos conferir parte do que falou o excelentíssimo ministro Ouve que Tudo Vê. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, e até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, nominalmente, vários jornalistas foram citados, jornalistas conhecidos, sérios, que não têm diploma. Olha, há sempre um período de transição, um reconhecimento daquele que já está na profissão. Mas da mesma forma que no início do século, o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece, não. Não, peraí que vocês já vão saber dessa treta já, peraí. Infelizmente já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. Agora... Imaginem só como os jornalistas do regime ficaram felizes ao ouvir tamanha disfarçatez. Por quê, gente? Porque o jornalismo deles, caquético, carcomido, vendido, tem que competir com o nosso jornalismo. O jornalismo de pessoas como eu, como Alan dos Santos, como todas as pessoas que vocês conhecem aí, que fazem um jornalismo sério, que não se escudam através de porcaria nenhuma, porque não precisam disso, não é? Eles têm que competir conosco. E nós, como falamos a verdade e encontramos eco em vocês, nós ganhamos muito da audiência dos veículos tradicionais de mídia. E os jornalistas também correm risco de perder os seus empreguinhos porque não têm a audiência, metade da audiência que nós temos. Então, em primeiro lugar, isso interessa muito à mídia do regime. 2, ele disse aí que não pode permitir que qualquer um decida um dia levantar, ser jornalista e comece a ofender pessoas. Por que não? Ele não só tem a liberdade para isso, como nós temos remédio na nossa Constituição para tal crime. Ofensa, calúnia, difamação, já tem remédio na Constituição. Ofendeu o senhor, o seu CPF deve ir lá e processar a pessoa que te ofendeu. Mas, na verdade, não é disso que nós estamos tratando. A coisa foi tão séria, foi tão fundo, que até sobre facções criminosas, que todos eles, com raríssimas exceções, protegeram na hora que Trump bateu o martelo e disse facções terroristas, mas agora parece que as facções se tornaram o problema.
Flávio Dino, que por acaso é o cara envolvido na denúncia do jornalista que recebeu busca e apreensão e teve a Constituição completamente rasgada, tanto no seu caso quanto no caso de sua fonte. O Flávio Dino disse o seguinte, olha só, é para proteger, gente, vocês tudo e para salvar a democracia. Chama atenção, finalmente, ministro Alexandre, que tudo isto se tornou ainda mais difícil porque há uma decisão do Supremo, a qual respeito, obviamente, e quem sabe um dia será debatida novamente, quanto à dispensa do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Então, isso constitui um complicador na medida em que a extensão automática desse regime de garantias a qualquer blogueiro pode levar a que o PCC e o Comando Vermelho façam um concurso para selecionar blogueiros. Teria cada um 100 blogueiros supostamente protegidos por este conjunto de garantias que se referiam em 88 ao jornalismo profissional. Vou dar um exemplo aqui, mas é um mero exemplo. E o PCC e o Comando Vermelho que pagam faculdades para, por exemplo, advogados. Vai fazer o quê? Vai acabar com a faculdade de Direito? Eu não sei. Vocês percebem, não faz o menor sentido, né? Bom, por falar em advogados, eu vou ouvir uma advogada. A doutora Fabiana Barroso deixou o seguinte: a maioria dos países não exige diploma específico de jornalismo para que uma pessoa exerça atividade jornalística. A liberdade de imprensa não existe apenas para proteger o jornalista. Ela existe para proteger o direito da sociedade de receber informações de fontes diversas. Isso explica por que uma pessoa pode ser formada, por exemplo, em direito, economia, história, medicina, ou simplesmente ter experiência prática e ainda assim produzir conteúdo jornalístico. Mas sabe o que salta aos olhos? Eles estão dizendo que é para salvar a democracia, né? Como que foi em 2009? Foi o Supremo que decidiu que era inconstitucional a exigência de diploma para o exercício do jornalismo. Essa matéria está no portal STF, é de 17 de junho de 2009, foi publicado às 20 horas e 10 minutos, e eu quero ler trechos da decisão de Gilmar Mendes, que disse: o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. A maioria lá do tribunal venceu o ministro Marco Aurélio Mello, à época, que acompanhou o voto do presidente da corte e relator, ministro Gilmar Mendes, que votou pela inconstitucionalidade do dispositivo do DL 972, que aplicaria ali a dispensa. E aí agora eles querem vir e dizer, ó, sabe aquele negócio lá que nós revogamos? Então, não tá bom. Porque aí com o advento das redes sociais, né, tem um monte de jornalista o tempo todo e de repente alguém chega na praia com um carro oficial que só deveria ser usado para trabalho, fora autorizações extras, que a gente sabe que teve um caso lá em Bangladesh do Sul que não tinha autorização. Chega na praia num domingo e o cidadão não pode filmar e denunciar, falar para a população, ó, sociedade, aqui tem cara gastando nosso dinheiro de forma indevida. Não pode mais, porque nas redes sociais o povo fica sabendo na hora, né? Mas aí as desculpas quais são? É porque eles se escondem atrás das garantias para ofender, como se não tivesse remédio constitucional para isso. Porque CV e PCC, a gente está cansado de saber que CV e PCC paga faculdade para advogado, faculdade de direito para negros se formar e defendê-los, aí vai fazer como? Vai acabar com a faculdade de direito no Brasil? Era só o que faltava. E aí na abertura desse vídeo eu comentei com vocês que daqui a pouco eles estarão exigindo diploma para você comentar algo na rede social. Para você não me chamar de exagerada, vou contar para vocês o que acontece na China, que exige de influenciadores e criadores de conteúdo digital que apresentem diplomas ou certificações técnicas para publicar vídeos, lives ou podcasts sobre áreas de alto risco técnico, como saúde, direito, finanças e educação. Vocês têm noção do que isso significa? Por exemplo, eu sou uma jornalista, eu tenho o MTB. De acordo com as leis da China, eu não posso dar opinião a respeito de direito, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Estou dando opinião a respeito de uma possibilidade de debate sobre uma pauta que envolve leis, envolve direito. Aí eu não poderia comentar. Então uma coisa não é, que médico, só médico pode comentar sobre saúde. Não, gente, a coisa desdobra, fica complicadíssima. As áreas mais afetadas lá na China, por exemplo, é medicina, finanças, ou seja, você vai dizer, caramba, mas a inflação está muito alta. Esteja preso, tem a ver com finanças, você não é economista, está falando o quê? Quem é você para dar opinião na rede social? Vai vendo, brava gente. Medicina, finanças, direito, educação. Imagina você falar que o método Paulo Freireano não alfabetiza nossas crianças, que nós estamos num buraco educacional causado exatamente pelo método Paulo Freire, método de figura. Você é educador?
Você é professor? Então cale a sua boca. Então, tem uma parte da sociedade que está vibrando sobre a possibilidade disso chegar aqui. Porque os profissionais incompetentes, doutrinados, emburrecidos pelo sistema educacional do Brasil, não terão mais que lidar com os nossos questionamentos de profissionais como eu e de cidadãos de audiência como vocês. Falam, peraí, o profissional da tonga, da mironga, do cabolete, o que você está falando não faz o menor sentido, porque eu fiz uma pesquisa e está aqui o artigo científico que desmente o que você está falando. Então, eles estão vibrando com essa possibilidade. Diz que o objetivo oficial lá é reduzir a disseminação de notícias falsas. Claro. Fraudes, conselhos perigosos por especialistas, entre aspas, sem qualificação nas redes sociais. A responsabilidade também as plataformas digitais acabam respondendo, porque lá na China só tem as plataformas locais, né, que são essas aqui, Douyin, Weibo e Bilibili. Devem verificar as credenciais dos profissionais, dos autores, antes da liberação dos conteúdos. Que beleza! Que beleza! No debate público, a medida divide opiniões entre os que veem proteção ao consumidor contra a desinformação técnica e os que apontam aumento do controle estatal sobre a circulação de informações. Então, eu não estava falando nada demais para você não, tá? O Brasil está num buraco. E o que eu posso dizer sobre ele? E enquanto eu posso falar de economia, deixa eu dar o meu pitaco aqui, mas eu vou usar um profissional que deve ter faculdade e tem credencial para fazer jornalismo. Agora, da saúde financeira das empresas no Brasil, dados da Serasa mostram que, em junho, o valor das dívidas atrasadas pelas companhias atingiu recorde na série histórica. A gente vai conferir os detalhes numa tela preparada pela nossa editoria de economia. Em março de 2016, no governo Dilma, o Brasil tinha pouco mais de 4 milhões de empresas inadimplentes. Essas dívidas correspondiam a quase 78 bilhões de reais. Nos anos seguintes, você vai ver como esse gráfico começa a subir. Em 2020, o governo de Jair Bolsonaro aumentou para 6 milhões o número de empresas inadimplentes, com mais de 118 bilhões de reais em dívidas negativadas. Em 2023, um pequeno aumento no número de companhias, mas uma redução no valor total das dívidas em atraso. Naquela época, o passivo chegou a 110 bilhões de reais. Mas agora, junho de 2026, a gente vê um aumento mais significativo e com números nunca registrados até então. São 9 milhões e 100 mil empresas inadimplentes com dívidas de 232 bilhões de reais. Finalmente, eu nem acredito que algum jornalista da CNN disse, olha, no governo Lula, no governo Dilma estava assim, aí depois veio o governo de Bolsonaro que melhorou tudo, subiram os índices, tudo, quase tudo positivo, e aí veio o governo de Lula e está pior do que o governo Dilma, ou seja, nós retrocedemos ao governo Dilma. Vocês têm noção do que é tratar, lidar e viver com essa economia? Vou mostrar para vocês que a fábrica Electrolux fechou a terceira unidade e demissões subiram para 2.700. Quando a gente fala de 2.700 empregos que foram perdidos, são empregos diretos. Pessoal, esse pessoal que foi mandado embora, que não vai ter mais salário, eles vão deixar de contratar cozinheira, faxineira, empregada, jardineiro, o salão de beleza, o curso extra para o filho, o equipamento do carro, a revisão que sempre vai uma peça ou outra. Isso é um efeito dominó na economia e você não precisa passar por toda essa agrura que os novos tempos anunciam, porque sim, nós vamos ter muitos problemas, mesmo que o Flávio Bolsonaro ganhe as eleições. O Brasil vai precisar de pelo menos um ano para poder respirar e colocar as coisas no lugar e até lá nós prevemos muitas dificuldades. Não há nada melhor do que você pode fazer hoje, que é investir em conhecer e aprender a ganhar dinheiro pela internet. As profissões digitais do trabalho em casa estão dominando o mundo. São muitas profissões, mas existem 12 profissões que estão revolucionando tanto o mercado digital quanto a vida das pessoas que param e dizem, olha, eu vou estudar sobre isso, eu vou aprender sobre isso. Você fala, ai, Valéria, eu não tenho mais idade. Meu amor, eu aprendi com quase 50 anos. Por que você não conseguiria aprender? Falando assim, parece uma coisa muito complicada, mas eu vou te dar um exemplo. Eu conheço várias pessoas que ganham dinheiro extra vendendo produtos da Amazon sem nem aparecer, não põe a cara, ninguém nem sabe que é aquela pessoa que está vendendo aquele produto e ganhando comissão quando outras pessoas compram através de seus links.
Existe um mundo de coisas para você fazer pela internet que te dá dinheiro. Por exemplo, fazer posts, comentar, criar textos no X. Você sabia que isso é monetizado? Isso é monetizado, então você também pode aprender a fazer isso. A dificuldade é dominar a ferramenta. E para vencer essa dificuldade, tem o Daniel Alvarenga, que tem um método revolucionário para ensinar a você as 12 principais profissões que revolucionaram tanto o mundo digital quanto a vida de quem parou e disse: eu vou aprender e vou fazer. Não perde tempo, o link está na descrição e no comentário fixado, ou você pode apontar o seu celular para este QR Code aqui. Você vai ser direcionado para o WhatsApp do Daniel Alvarenga e lá nós liberamos para você 3 aulas totalmente gratuitas, tá? Para você entender melhor do que nós estamos falando. Corre lá, porque pode ser um livramento, pode ser que você consiga aí fazer um dinheirinho extra, só que garanta uma feira melhor, garanta a troca do pneu de um carro, a troca do amortecedor de um carro, mas também existe a possibilidade de você descobrir uma nova profissão e se dar muitíssimo bem, como milhares de outras pessoas estão, neste momento, usufruindo de uma única decisão que tomaram há algum tempo atrás. Mas o melhor de tudo que o Daniel Alvarenga te ensina através desse método é não só a ganhar em dólar, que é uma moeda forte, que vai te dar mais poder de compra dentro de um país onde a moeda está desgraçada, mas também ele te ensina como deixar esses dólares ganhos, através do seu trabalho digital, fora do alcance dos tentáculos desse governo maldito. Então não perde tempo não. Corre lá, assiste as aulas. Se fizer sentido para você, você dá o próximo passo, eu te vejo do outro lado. Do contrário, nós estamos aqui todos os dias a partir das 7 da manhã. E eu vou para o melhor momento do meu dia, que é ler os comentários de vocês. Beijos no coração. Fui.